noite, meus irmãos e amigos. Como é bom estarmos novamente aqui com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos levando a palavra de Deus, levando esse evangelho que transforma vidas. E nesta noite nós vamos refletir sobre um tema muito importante, né, para a vida dos crentes, né, que é a respeito da monarquia em Israel. E como já é de conhecimento, né, de vocês, as nossas reflexões aqui sempre uma lição, né, anterior da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós temos como tema o reino de Judá ou do sul, Jerusalém de Acasias a Uzias, né? E esta reflexão tem como texto áureo lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, do versículo 5, que diz: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele orientação e sabedoria para essa meditação, né, na palavra do nosso Deus. Nós vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais essa tão preciosa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui neste momento tão importante para que nós possamos assim estarmos estudando, refletindo na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai querido, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e principalmente sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos pastores que estão aqui nesta noite, ó Pai. Obrigado também pela vida do Flávio, que está ali na transmissão. Que o Senhor esteja nos abençoando ricamente, Pai querido, nos dando orientação e sabedoria para esta mesa de explanação bíblica, Senhor. E que nesta noite nós possamos nos enriquecer e fortalecer, ó Pai, diante da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai querido. Esta é a minha oração que eu faço, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos. Hoje nós temos o privilégio de ter aqui o pastor Humberto Sedano, pastor lá da nossa igreja lá de Álvares Machado, e também o pastor Luiz Antônio, pastor que contribui muito aqui com a nossa igreja sede, nas visitações, e também à frente lá da nossa congregação lá de Presidente Bernardes. Então é com grande alegria, né, que estamos aqui nesta noite, então, para meditar um pouco mais na palavra do nosso Deus. E nós vamos, então, passar a palavra para os pastores, para que eles possam fazer as suas primeiras considerações, né, sobre o estudo de hoje. E depois, em seguida, estaremos, então, fazendo aqui tirando algumas dúvidas, né, e algumas questões sobre esta lição de hoje. Tá bom? Então, qual dos pastores que vai? Pastor Luiz Antônio? Tá ok. Pastor Luiz Antônio, então, irá fazer a primeira parte, né, a primeira reflexão, e logo em seguida, então, o pastor Humberto Sedano. Graça e paz, ouvintes, internautas, irmãos, amigos. Saúdo aqui a mesa, irmão Oscar, pastor Sedano, irmão Flávio, que nos assiste aqui na sonoplastia, nas imagens. Eu agradeço a Deus pela oportunidade também de estar aqui com os amados, para falar um pouco dessa lição. E eu quero começar falando dos objetivos da lição, né? O objetivo é conhecer os bons e maus governantes do Reino do Sul, compreender que o pecado gera afastamento de Deus, compreender o perigo das más influências em nossas vidas, né?
Por outro lado, devemos ser capazes de descrever os erros cometidos pelos reis mencionados na lição e avaliar os reis em destaque nessa lição. Estar alerta, né, às más influências ao nosso redor. O escritor de Crônicas apresenta algumas características pertinentes. Ele fala da genealogia dos reis e mostra que Deus abençoa quem lhe obedece. Por outro lado, ele mostra a ira de Deus àqueles que agem à revelia da vontade de Deus, né? Também o Crônica nos ensina que reconhecer Deus na vida nos traz paz e prosperidade. Então, se nós quisermos ter paz e prosperidade, temos que reconhecer o poder de Deus e ser submisso a esse poder. O primeiro ponto aqui, que o autor vai falar, é sobre usurpar o lugar do outro é sinônimo de derrota, né? Onde a gente vê um grande destaque aqui nessa usurpação é Atalia, né? Filha do rei Acabe. Primeiro, vamos ver sobre o reinado de Acasias de Judá, que é narrado por segundo livro de Crônicas, capítulo 22. Acasias era filho de Jeorão, tinha 42 anos quando começou a reinar, tendo reinado apenas 1 ano. Reinou pouco, apenas 1 ano. Ele não andou nos caminhos do Senhor, por má influência de sua mãe, Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel. Acasias fez uma aliança com seu primo Jorão, rei de Israel, contra os arameus, né? Azael, rei da Síria. Por conta disso, ele foi abatido pelo próprio Deus. Esse abatimento dele veio de Deus. Com isso, Acasias ficou vulnerável. E aí se juntou a Jorão para enfrentar Jeú. Só que Jeú tinha sido ungido por Deus para dar cabo à casa de Acabe, para destruir Acabe. Então, isso não foi muito bom para o rei Acasias, né? Durante o combate, Jorão é ferido e recuou para se recuperar dos ferimentos. Ao final, Jorão e Acasias, eles foram mortos, né? Acasias se escondeu lá em Samaria, mas ele acabou sendo morto. E o autor deixa até como texto sugestivo para nós aqui, Gálatas 6:7, né? Como diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então Acasias, ele não deixou nenhum filho para sucedê-lo naquele momento, né? Naquele momento. O que aconteceu naquele momento foi o reinado da rainha Atalia em Judá, né? Atalia não era da linhagem de Davi e promovia culto a Baal em Judá. Com a morte do filho, Atalia, rainha mãe, usurpou o trono, né, matando toda a descendência da família real, salvo Joás, né, que era novinho, tinha por volta de 7 anos. Joás, ele foi escondido na casa de Deus por 6 anos, devido à bondade e à compaixão de Jeozabeate, irmã de Acasias, né? Então ela escondeu ele e foi o único que se salvou. Todos os outros irmãos, Atalia matou, destruiu, né? E não havendo rei, o Senhor levanta Joiada, o sacerdote, como líder espiritual de Judá. No 7º ano, ele faz uma aliança com todo o povo para coroar Joás, né? Tinha 7 anos de idade. Joiada lidera o povo na renovação de compromissos de fidelidade a Javé. Um verdadeiro reavivamento espiritual, né? Que Joás conseguiu naquela época, né? Agora vejamos sobre o reinado de Joás. A vida de Joás pode ser vista como um exemplo vivo de alguém que não fez tudo, mas que deu um passo, um começo para a verdadeira adoração ao Senhor, que já tinha sido quase esquecido naquela ocasião, né? O início de seu reinado foi muito bom. Foi de uma reforma religiosa com a participação do povo. Isso foi interessante também.
o envolvimento e comprometimento do povo, né? Entraram no templo de Baalins e derrubaram altares, destruíram as imagens e mataram Matã. Matã era um sacerdote que servia a Baal e que liderava todo o processo de adoração ao deus pagão. Joás reinou 40 anos, mas só foi abençoado enquanto Joiada foi seu mentor, né? Depois eles foram agindo à revelia e se afastaram de Deus. Deus lhes envia um novo profeta, Zacarias, filho de Joiada, mas eles o apedrejaram. Então Deus dá oportunidade, mas em algum momento eles cessam e vem o julgamento. Quer dizer, Deus ama, Deus ajuda, Deus socorre, mas há um momento em que Deus vem com o juízo, né? Então o povo ele teve essa oportunidade, mas infelizmente apedrejaram Zacarias, ou seja, uma demonstração de que não queria a orientação de Deus, né? Queria fazer o que eles queriam. Ok? Então essa síntese até aí. Agora o pastor Sedano vai dar continuidade ali deixando as marcas de valor. Boa noite, pastor Luiz. Irmão Oscar e Flávio também está na parte técnica, não? Então, estamos aqui agora na segunda parte da lição, deixando marcas de valor. Agora, algo que chama a atenção, irmãos, é como que Deus age, não? Porque do lado humano, os reis são maus. E é Deus que levanta reis bons. E é interessante aqui o que acontece, não? O pastor já falou de Joiada, foi um sacerdote espiritual, fiel, soube discernir o que fazer. E como que Deus honra a Joiada? Quando ele morre, ele é sepultado no sepulcro dos reis, sem ser rei. Ele é honrado assim. E a Joás, que foi salvo por Joseba quando tinha um aninho, não? Foi guardado 6 anos no templo, com 7 anos foi ordenado. Joiada o acompanhou. Ele foi um bom rei enquanto Joiada estava no poder. Quando ele, igual que Roboam, comete o mesmo erro, se junta a príncipes tolos, se torna idólatra. E quando Zacarias, o filho do sacerdote Joiada, o exorta, ele fica bravo, não? E manda matar, esquecendo-se que tinha sido salvo por Joiada e também a Joseba, que é sua tia. E antes de morrer, Zacarias fala que ele não ia terminar bem, porque ele estava em juízo, e também é assassinado, não? E aí é interessante, porque enquanto Joiada não era rei, era sacerdote, é sepultado no sepulcro real, com Joás é diferente. Ele é rei e não é sepultado no sepulcro real. E temos uma grande mensagem da inclusão para o homem fiel e da exclusão do homem infiel. O homem infiel. E outra coisa interessante aqui, que a gente quando vê, a gente vê a tabela de reis, quando Joram casa com Jezabel, ou com Atalia, filha de Jezabel, e Acabe, então, o que havia no reino do norte, que era idolatria e conspiração, entra no reino do sul. A idolatria que havia a Baal, aos deuses fenícios, entra no reino do sul. Essa é na parte da idolatria. E na parte da política, entra o método da conspiração. Conspira e mata para reinar. Isso vai acontecer com Atalia. E como comentei, não? O Joás comete o erro de Roboam, que se junta a príncipes tolos, se torna idólatra, e isso passa aqui também. A idolatria entra no sul, que era do norte, a idolatria que era de Baal. E é interessante porque, observe, Acabe quando morre, deixa um filho, chamado Acasias. E quando Joram casa com Atalia, que nome coloca o filho? Acasias, o mesmo nome. E como querendo assim importar o mal para dentro de Judá. E acontece, não? Acontece isso. Agora, a Atalia era pior que a Jezabel. Porque observe, lá em Juízes vemos que um homem ambicioso como Abimeleque mata a seus irmãos para reinar. E ela mata a seus netos para reinar. Oye como que, ¿no? Conspira y mata, maldad. Joás fue
preservado porque era a linaje do Senhor Jesus, por misericórdia, não? Por misericórdia. E logo que é morta Atalia, é executada pelos soldados, Joás vai reinar, e Joás também ele vai apostatar, porque nesta eleição temos assim, os três últimos reis desta eleição são Joás, Amazias e Uzias. Eles começam bem e no final terminam mal. Os três terminam mal. Joás traiu a família de Joiada, ao matar Zacarias. E no caso de Amazias, que vai ser filho de Joás, ele também vai ser bom no início, mas depois se torna idólatra, porque ele também imita a avó, imita certamente os avós, não? No caso materno, Atalia, Jezabel, Acabe, não? Acabe, já que estava contaminado o reino do sul, e este Acasias aqui, é interessante, não? Porque ele começa a reinar, faz o que era mal diante do Senhor. Deus certamente o vai a punir também por causa da sua infidelidade, por causa da sua apostasia. Ele começa bem, mas termina mal. A Bíblia fala assim: fez o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza do coração. Então não era íntegro. Uma vez confirmado, matou aqueles que mataram seu pai, que era Joás. Ele fez aliança com Israel, não podia fazer isso. O profeta o repreende, tanto que ele fala assim: e o dinheiro que eu dei? Eu não, Deus pode dar muito mais para você. Ele rompe a aliança com Israel, porque isso já vinha de lá atrás também, não? Como um pecado que herdou, não? Aqui no Reino do Sul, fazendo aliança com o inimigo. Ele vence os edomitas, e como que é a natureza pecaminosa? Porque ele vence os edomitas e toma os deuses de Edom e começa a adorar. Olha a idolatria. Então a ira do Senhor se acende contra ele, manda um profeta contra Amazias. Diz ele: por que buscaste deuses que o seu povo não livraram das suas mãos? E não gostou o conselho, ou a exortação do profeta. E o que acontece? Ele mata o profeta, não? Como consequência, Deus o pune, porque ele, derrotado por Israel, vai preso durante muitos anos, e quando ele volta, conspiram contra ele e o matam. É a punição de Deus, Lembrando que este filho, não? Este filho aqui, Amazias, que era de Joás, vai ter o fim de todos aqueles que eram idólatras, não? Cultuando a Baal. Esse seria o nono rei. E o 10º rei aqui é Uzias. E é interessante, não? Porque o pastor falou de avivamento, não? Israel teve, na divisão no reino de Judá, teve 20 reis. Atalia é a única mulher que usurpou. Haviam 8 reis que eram bons, chamados assim. No final, 7 deles se desviam. O único que não se desvia é Jotam, que vamos a ver na próxima lição. E desses 7 reis bons, em 5 deles houve avivamento espiritual. Vão a restaurar o templo, vão a voltar a fazer a Páscoa, vão a voltar a estar com Deus bem, não? E Uzias é um dos grandes reis que iniciou o avivamento. Um rei que certamente Deus levantou para que pudesse governar. E é curioso porque ele tinha outro nome, Azarias. Uzias significa algo assim como o poder de Deus, a força de Deus. E Azarias significa algo assim como a quem Deus ajuda. Então ele tinha dois nomes. E a Bíblia fala também que ele começou a governar cedo, com 16 anos. Ele governou 52 anos, mas nem todos os anos que ele governou aqui, ele estava no poder. Vamos a ver daqui a pouquinho. ¿Por quê? Porque depois que ele buscou a Deus, Deus o prosperou, e ele cresceu na agricultura, na engenharia, na parte assim financeira, militar, assim ele cresceu. Foi algo maravilhoso que passou com Uzias. Ele teve um problema, não? A Bíblia fala que ele, para sua ruína, se encheu de orgulho. E ao encher-se de orgulho, ele entrou no templo para queimar incenso, o que não era permitido. E vem algo irônico. ¿Por quê? O sumo sacerdote, que também se chamava Azarias, o repreende.
ele não gosta, sai lepra na testa e é expulso pelos sacerdotes. É curioso que o rei tenha o nome Uzias e também Azarias, e que o sacerdote também se chame Azarias. Por quê? É como se eu estivesse falando, eu não ajudei a você, porque o nome dele significa Deus ajuda, não? Eu não ajudei a você, porque você se enche de orgulho. Então, a partir de ali, ele é expulso. Assim, no aspecto cronológico, ele vai estar no poder 52 anos, só que ele aqui vai ser expulso não só do templo, também da cidade, e vai morar com os leprosos no acampamento. Então, ele vai estar assim, nominalmente no poder, mas quem vai reinar vai ser seu filho, não ele. E ele vai morrer leproso, não? Já pensou? Quando a gente lê Isaías 6, quando diz o texto mais ou menos assim, não? No ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado no seu trono, não? Está falando desse rei, que é interessante, não? É interessante. Então ele prosperou, se encheu de orgulho, prevaricou, igual que Saúl quando ofereceu sacrifício a Deus, que também não podia fazer isso. Então isso certamente Deus o repreendeu através do sacerdote, ele não gostou, Deus o puniu com a lepra, assim foi tirado do templo, foi excluído do trono e morreu leproso. E é interessante, irmãos, porque esse Uzias, sabe a quem tipifica? Ele é tipo do diabo. Porque o diabo também não se encheu de orgulho, porque estava no poder, porque estava no trono, porque era sábio, porque era formoso. E o que aconteceu? Deus também o puniu, se tornou demônio, não? Então, e essa lição nos mostra como as anteriores, que os grandes inimigos daquele que está no poder é afastar-se de Deus. Eu preparei um sermão nestes dias, não? Que mostra mais ou menos assim como que a natureza humana, falando da degeneração, que é a palavra-chave na lição, não? Cada rei se degenera, sendo o pior, é porque se afasta de Deus. O caso de Davi. Davi era pastor. Ele andava no espírito e mata um grande inimigo, que era Golias. Quando é rei, já não é pastor, está no poder. Quando é rei, agora anda na carne e mata um grande amigo, Urias o Eteu, por causa de Batseba. Então, como ser humano, quando se afasta de Deus, é o que o Senhor fala, não? Se para mim nada pode fazer. Então, isso passou com Uzias, passou com Amazias, passou com Jotam, nesta eleição, e também com reis anteriores, todos eles no poder, certamente, não? E como eu dizia Provérbios, não? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Isso também nos lembra de Nabucodonosor, não? Quando teve aquele sonho daquela árvore bonita, frondosa, que as aves se aninhavam naquela árvore. E na visão, essa árvore é cortada e vira um toco, não? E quando ele interpreta, fala, você é certamente aquela árvore que vai ser cortado por Deus. E realmente foi assim, porque um dia quando ele acorda, está no palácio, nos muros, vê toda aquela assim esplêndida cidade de Babilônia, que era maravilhosa, fala, eu que fiz. Começou a gloriar-se, não? Nesse momento, diz a Bíblia que Deus o pune, se torna um animal, perde a razão, crescem as unhas, crescem pelos no corpo e começa a comer pasto como os animais durante 7 anos, até reconhecer que certamente Deus merece toda a glória. Então, esses reis são iguais, cada um deles assim, não? Pessoa no poder que deixa Deus, como diz Salmo 49, é como um animal, não tem raciocínio. O eu toma conta, o orgulho toma conta, aquela expressão popular, não? O rei na barriga, não? Então, grandes pecados certamente acontecem assim. Então, realmente, esta eleição, como o pastor já falou, nos adverte a não cometer o mesmo erro. A vezes eu como pai em casa, eu mando na mulher, mando nos filhos, a vezes na empresa como gerente, a vezes na igreja como pastor, como presidente, como líder no congresso, eu mando. Mas no final essa pessoa que torna assim orgulhosa, arrogante, soberba, cai, não? O Newton falava isso, não? Quando descobriu a lei da gravidade, ele falava em duplo sentido, não? Todo aquilo que sobe cai. E realmente cai quando não honra a Deus, Então realmente esta lição é muito rica, para que nós aprendamos a não cair na degeneração que esses homens caíram, evitar todo tipo de orgulho, todo tipo de aliança, porque aqui as alianças são imitadas, não? Contra o mal. Isso também é desonrar a Deus, como diz o Senhor, não? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então todos esses reis realmente que se degeneram, como diz um teólogo, mostram uma coisa: a única pessoa que não se degenera é Cristo.
sigamos seus passos, sua conduta, porque sendo rei, veio manso e humilde, não? Renunciou ao trono, à coroa. Veio certamente a fazer a vontade do Pai, negando-se a si mesmo ao tomar sua cruz. Então realmente aprendamos, porque aqui cada exemplo que a gente vê não é bom, não? Acasias foi ímpio, foi idólatra, seguiu os passos da sua mãe, foi executado por Jeú, igual que Joram também, no Reino do Norte. Atalia matou a descendência. A gente vê, real, não? A gente vê até onde vai a ambição do homem, não? Querendo matar alguém para dominar, não? Passou com Atalia, não? O caso de Joás também retrata a traição que já comentamos ao matar o profeta Zacarias, filho de Joiada. O caso de Amasias foi instável, fez aliança com Israel, depois vence os edomitas, toma seus deuses e os adora. E o caso de Uzias, não? Ele subiu tão alto que a queda foi desastrosa. E só para terminar essa parte aqui, esse texto de Isaías é bonito. É bonito o texto de Isaías 6. Porque observe a cena, no ano que morre o rei Uzias. Uzias era um rei que estava no poder, com traje real. Quando se enche de orgulho, a lepra toma conta dele, não? Imagine um rei com lepra, a roupa. Então a visão de Isaías é preciosa, porque ele vê um Deus que está no trono, não na terra, no céu, e que não tem lepra, que é santo, santo, santo. Então o ser humano se degenera, morre leproso, no pecado, condenado, não? Deus não, ele merece toda a glória, só ele. Ele está entronizado, um rei eterno. Então realmente aqui os profetas e a Bíblia mostra, orgulho nunca compensa, humildade traz grande recompensa. E como também disse um comentarista, não? Quem vai usar os orgulhosos vai ser o diabo, quem vai usar os humildes vai ser Deus. Então aprendamos certamente para não cair nos erros desses líderes que fracassaram em seus reinados. Muito bem, meus irmãos e amigos, realmente uma lição maravilhosa, né? Uma lição realmente que nos traz muitos ensinamentos, né? E aqui agora eu gostaria então de trazer então um pouquinho desta história, né? Desse povo para os nossos dias, né? Para a aplicação das nossas vidas. E aqui, pastores, eu gostaria de só reforçar aqui que a lição, né, diz aqui no começo que Israel e Judá andavam de mãos dadas, né, para o aprisionamento, para a prisão. E Acasias, né, era filho de Jeorão, né, e ele então continuou então a dinastia da idolatria. E um fato curioso aqui é que a lição, né, acaba enfatizando é que ele era aconselhado pela sua mãe. Aconselhado pela sua mãe, que influenciava a fazer coisas erradas, né? Então, é uma coisa assim que, trazendo para os nossos dias, né, uma coisa muito triste, né? Uma mãe, né, responsável, né, pela educação, pela orientação do filho, né? Mas, no entanto, aqui, ela tinha uma influência má, né? Ela orientava o seu filho realmente a fazer coisas ruins, coisas que desagradavam realmente ao nosso Deus, a Atalia, né? Que, assim como os pastores já disseram, né? Ela era filha de Acabe e Jezabel, que também tinha uma influência muito ruim, muito má. E a gente vê que isso, né, estava uma bola de neve, continuando, né, passando para as descendências futuras, não é? Mas, enfim, o que a gente então pode entender aqui, desse fato aqui, que a gente poderia então usar como lição e não deixar que isso aconteça, né, nos dias de hoje? O que nós poderíamos, assim, enfatizar nas famílias de hoje? Então, você tocou um tema interessante, não? O aspecto de conselheiros, não? Conselheiros. Então, se a gente olha para Acasias e para Atalia, que eu aconselhava, a gente não pode deixar de olhar do outro lado, não? Joás, que tinha como conselheiro Joiada. E em tipologia é interessante essa questão. Porque assim, Joás
orientado por Joiada, que era sumo sacerdote. ¿Sabe quién representa a Joiada? O Espírito Santo. Representa. ¿Por qué? Ele o esconde no templo. Nos Salmos de David, o templo era esconderijo do crente, ¿no? O tabernáculo do Senhor, ¿no? Que chorava por estar no templo. E ele orientava na palavra, na obediência, na espiritualidade. Isso fazia Joiada com Joás. Era símbolo do Espírito Santo. Quando sai Joiada, que é símbolo do Espírito Santo, é que descamba a Joás, ¿no? Então, de nossa vida, quando sai o Espírito Santo, a gente também descamba, vai para o mundo, se degenera. E no caso que o irmão comentou de Acasias, agora é o contrário. Porque Acasias está no poder. Quem que é conselheiro? Atalia. A quem simboliza Atalia? A natureza pecaminosa, que nos orienta para o mal, para fazer coisa errada, para desobedecer a Deus, para cultuar nosso eu, para fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, essa Atalia aqui, Atalia mesmo, não? Ela simboliza isso, a natureza pecaminosa. E o que Paulo fala, não façais as obras da carne, tem que andar no Espírito. E essa realmente essa é a importância. E é importante que hoje assim também, toda mãe, todo pai, seja um bom líder, guiado por Deus e guiado certamente pelo Espírito Santo, não? Recentemente a gente celebrou a dia da esposa do pastor, a gente celebrou o dia internacional da mulher. E uma frase que foi adaptada, a frase diz assim, não? Detrás de todo grande homem sempre há uma grande mulher, não? Tá? Aqui no caso de Acasias e Atalia não se cumpre, não? Mas a gente pode usar o caso de Timóteo com sua mãe Eunice. A gente pode falar assim, não? Detrás de todo grande homem há uma grande mulher, porque detrás de uma grande mulher há um grande Deus, guiando a mãe, guiando o filho, guiando os netos. E é importante. É Deus, não? Porque quem estava detrás de José? Porque José, quando ela esconde Joás, ela está arriscando sua vida. Podia ser morta por traição. Mas, quando a pessoa teme a Deus, não tem temor de nenhum homem, não? Então, realmente é importante colocar conselheiros bons em todo nível, não? A gente vê nas escolas como está descambando, porque tem professores que já têm com ideologias que não são cristãs e começam a fazer cabeça dos meninos. Eu estava lendo umas estatísticas, pastor. Mais de 60% de jovens cristãos que vão para a faculdade se afastam de Deus, por causa dos ensinos dos professores das faculdades, que é ateu, que é anticristão, que é antibíblico. Então, a importância de um conselheiro. Já pensou? 2/3 ir para o mundo por causa dessa influência negativa. Então, precisamos conselheiros de Deus, que sejam espirituais, tementes de Deus, para que os filhos possam andar no caminho do Senhor com firmeza, com força, com saúde espiritual, não? Interessante, porque a gente está vendo o comportamento dos reis, né? O irmão falou, vamos ver o que a gente pode aplicar nos nossos dias e tal. Bom, e aí nessa aplicação, o que a gente vê, mesmo nos nossos dias, às vezes não almejando, por exemplo, ser um rei, mas muitas pessoas, às vezes, ele almeja o lugar do líder, Oscar. E é impressionante como o mal, pastor, ele atua na vida da pessoa. No começo, a pessoa olha para você, já passa a não gostar da sua pregação, daqui a pouco não gosta disso, daqui a pouco está com ódio de você. Entendeu? Aquilo que mal vai crescendo, daqui a pouco ele está com ódio, ele já não quer te ouvir. Você vai pregar, fulano vai pregar, não vou lá. Sabe, então você percebe que o mal, porque o mal é o mesmo, né? Pecado é pecado, ele vem de gerações, pecado é pecado. Então, se a gente não realmente viver no Espírito, a gente incorre erros dessa natureza também. A gente incorre erros dessa natureza. Porque o mal, ele sempre vem para esse viés, né? Fica com inveja, depois você não aceita, depois você odeia. Né? E daqui a pouco você está querendo, como a Thalia, querer matar, porque você não aceita, né? Então é impressionante, né? O mal, né? Ele subsiste, né? E se a gente não tiver no Espírito, como diz João 15:5c, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Né? E sem Jesus a gente não consegue ter aquela paz, aquela submissão à liderança também. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado.
Uma lição interessante para o que deve fazer e o que não deve fazer, né? A gente vê na usurpação de Atalia, né? Usurpar nunca é bom. A gente sempre tem que entender que o que é bom é o que Deus te deu, né? E onde Deus colocou você para ficar, isso é bom. O melhor lugar, né, em que poderíamos estar é o lugar onde Deus nos colocou. Agora, se a gente não se conforma com isso, você vai querer o lugar do outro, né? Aí você vai incorrer em erro que esses reis incorreram também. Principalmente Atalia, né? Mano, já se viu matar netos, né? Para ficar no poder, é uma loucura. Nós observamos, né, a grande crueldade, né? E isso mostra claramente, né, que o ser humano, né, distante de Deus, afastado de Deus, ele é cruel. Ele é muito mau, né? E ele é capaz de fazer coisas que, sabe, a gente fica realmente... Então, por isso, né, às vezes a gente fica vendo aqui essas lições, né, mostrando, né, esses governos, né, as atitudes desses governos, sempre fazendo o que era mal, né, aos olhos do nosso Deus, e a gente vai se aprofundando um pouco mais e vendo que todos eles, quando faziam isso, é porque estavam distantes de Deus, né, estavam distantes realmente dos ensinamentos de Deus. E nós vemos aqui, né, ao ponto da avó, então, matar aí os seus netos e para que ela pudesse, então, né, ter o poder, estar ali no poder. E também nós vemos aí realmente o final dela que não foi nada agradável, né? E uma coisa também que eu gostaria que os pastores comentassem é que para os nossos dias, né, a gente tem que estar sempre vendo uma grande crueldade, né, nessas coisas que acontecem, os finais desses reis, né, que desobedeciam a Deus. Mas nós vemos também que foi permissão de Deus, né, a destruição de Acasias, né? Deus então permite então que ele tenha uma morte daquela maneira. Foi permissão de Deus realmente que Acasias então tivesse também esse final tão cruel? Então, na verdade, a história começa lá atrás, não? Na missão de Machado, não? Quando surge um profeta, quando o pecado começa a tomar conta do líder e da nação, do povo, não? Então Deus levanta um profeta como censor moral, censor espiritual. Ele aponta o pecado, ele denuncia o pecado, ele chama arrependimento. Se não há arrependimento, anuncia o juízo, não? Então, Deus levantou primeiro Elias, depois levantou Eliseu, que ele vai dar continuidade ao ministério de Elias. Então, o que fazia Acabe em Israel com Jezabel, Deus viu, levantou Elias para denunciar o pecado dele. E foi Elias, da parte de Deus, que anunciou que toda a dinastia de Acabe pereceria, tudo. Todo homem seria morto. Acasias é um deles. Outro, Jorão, era outro, que dois morrem na mesma batalha. Os 70 filhos de Acabe morrem, Atalia morre, a Jezabel morre devorada pelos cães. E a Bíblia fala que Jeú, que vai ser uma terceira pessoa também que vai ser usada por Deus, ele ia exterminar essa descendência. E aí vem essa questão, não? Homem que peca, que idólatra, que conspira, que mata para reinar, qual que é o fim? Não somente a morte física, a condenação eterna. Para todos eles é o mesmo julgamento, não? Então, o fim de Acasias e o fim de toda a dinastia de Acabe, o extermínio, que aponta para a condenação final do homem sem Deus, que não se arrepende, que não muda. Sim. Viu, Oscar? E demais ouvintes e irmãos, né? Segundo Crônicas 22:7, ele fala assim: veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, né? Para que viesse a Jorão. Olha, Deus fragilizou ele, aí ele recorreu a Jorão, se associou ao primo, né? Porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Então Deus já tinha ungido Jeú para isso. Você vai acabar com aquela raça lá, com aquela descendência. Então, e Acasias se junta com Jorão, aí ele se ferrou mesmo, ele se deu mal, né? Mas por quê? Você vê, Deus já fez isso também. Deus abateu ele, abateu o espírito, né? Fragilizou. Aí ele se juntou com uma pessoa não
né? Não grata. E aí cai na mão daquele que Deus já tinha ungido para acabar mesmo. Então você vê, você olha a Bíblia assim, você fala como é interessante o mover de Deus, né? Levanta, né? A Babilônia contra o povo dele. Ele levou o povo para a Babilônia, né? Aí Babilônia, o rei lá excedeu, aí ele manda a Síria, né? E dá um corretivo na Babilônia. Então Deus vai movendo, 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 movendo. Então, bem-aventurado aquele que está nas mãos de Deus, né? Na sombra de Deus. Porque ficar contra Deus está perdido, hein? É destruição na certa. E as pessoas, a gente enxerga muito bem essa vida, a vida dos reis e como eles acabaram, mas não consegue ter sensibilidade de perceber que Deus é o mesmo e Ele movimenta hoje assim também. Então, Ele pode movimentar a nossa vida para o bem. Se a gente for sensível e obediente a Ele, Ele vai nos movimentando para as coisas boas, né? Na família, na igreja, sendo usado e tal. Se você começa a desvencilhar de Deus, fazer sua vontade, aí é como que Ele vai te abatendo, vai te lançando para as coisas ruins, né? Como Romanos, né? Deus fala, os entregou, né? A sua própria concupiscência. Quer dizer, queria fazer o erro, então faça. Aí a vida tá uma vida desgraçada mesmo, completamente desconectada da vontade de Deus, né? Então é isso. É realmente, né, o Jeú, né, foi uma pessoa realmente que Deus levantou, né? E aqui, numa pesquisa que eu fiz, Jeú foi um capitão, né, do exército de Israel, que foi ungido rei por Deus. Ele foi escolhido para pôr fim à dinastia de Acabe e exterminar o culto a Baal. Então, realmente, né, foi um homem ungido por Deus para dar fim, né, a toda essa idolatria, né, tudo aquilo que vinha sendo feito que estava realmente desagradando, né, ao nosso Deus, né. Agora, irmãos, foi falado aqui a respeito do avivamento, né, de uma mudança, né, de direção. E aí que nós vemos que Joás é ungido rei, né, Atalia é morta, e Joiada passa a dirigir, né, o povo em adoração ao Senhor, começando assim uma nova reforma religiosa, né. E essa reforma é interessante porque teve participação da grande massa, né, assim diz aqui a lição. A população abraçou a causa, entraram no templo, né, do Balaíns, que ficavam também na cidade santa, e derrubaram os seus altares, destruíram as imagens e mataram Matã, um sacerdote que servia a Baal. Então nós vemos aqui, amados, que o povo em geral começaram realmente a dar ouvido, né, aqui ao que estava sendo dito, né, em relação à direção de Deus na vida do povo, né? E através, né, de Joás, né, então começa a haver aqui uma mudança, né? Uma mudança na mentalidade das pessoas, uma mudança de vida, né? E começaram realmente a destruir os altares, né? A dizer não realmente aquilo que desagradava ao nosso Deus. Então aqui nós entendemos que assim, quando realmente nós começamos a dar ouvido, né, ao que Deus tem a nos dizer, começa a haver a diferença na nossa vida, começa a haver mudança, né? Porque muitas vezes estamos aqui preocupados aqui com outras coisas, priorizando outras coisas na nossa vida. E aí deixamos de ouvir a palavra de Deus. E quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, nós nos afastamos. E quando nós nos afastamos, né, vemos aqui a grande consequência. Então, a importância então de estarmos sempre com os ouvidos atentos, né, ao que Deus tem a nos falar. Porque enquanto nós estamos vivendo neste mundo, estamos sujeitos, né, a altos e baixos, a estarmos fazendo algumas coisas que desagradem ao nosso Deus. Mas a lição aqui nos mostra claramente, né, que nós temos que estar atentos, né, ouvidos realmente atentos, porque Deus,
É interessante, né? Deus sempre levanta homens, né? Como ele permitiu, né, que Jeú, então, acabasse realmente com tudo aquilo que estava acontecendo, ele também levanta homens de Deus para nos orientar, né? Para nos mostrar, nos direcionar o caminho realmente que nós devemos seguir, né? Agora, é interessante, Oscar, que ele levanta homens, né, para nos orientar, mostrar o caminho que devemos seguir. E Deus também, ele coloca no nosso coração o domínio próprio. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento, porque ele fala, olha, aquele né, que está de pé, né, cuidado para que não caia. Por quê? A queda, ela é possível na vida de qualquer um, né? Agora, veja bem, quando Deus coloca uma pessoa para orientar, você tem que aprender e tem que guardar princípios. Porque veja o caso de Joás, né? A gente vê o Joás que ordenou o conserto do templo, reforma e tudo mais. Aí você vê uma parte do capítulo, a idolatria de Joás. Quer dizer, a mesma pessoa, enquanto estava sob a orientação do sacerdote ali, a coisa estava indo bem, né? Morreu então o sacerdote, quer dizer, aí ele não guardou os princípios que ele aprendeu. E a gente também, a gente tem que guardar princípios, tal, né? Porque senão, às vezes você muda de lugar, você não tem mais aquele pastor que você tinha uma afeição, que estava junto, que te orientava. Aí se você não guardar princípio que você aprendeu, você corre isso também de ir desanimando e tal, daqui a pouco você está fora, né? Então a gente tem que tomar um cuidado também. Por quê? Porque cair é fácil, né? Levantar já é um trabalho difícil, mas cair é fácil. E nós vemos aqui que realmente Joás aparentemente estava indo bem, né, pastor? Ele estava indo bem, né? Mas com a orientação do sacerdote, né? Quando ele se sentiu só, se sentiu desorientado, então realmente, né, pastor? É que o pastor tem dito, a gente tem que guardar realmente, né, no coração tudo aquilo, né, que nós aprendemos, né, e estarmos sempre colocando em prática, porque nós não podemos ficar sempre na dependência, né, do pastor, sim, ou de alguém que realmente está sempre nos orientando. Não, nós temos que amadurecer e começar a caminhar sozinho, né? E olha como foi radical essa mudança, ó. Segundo Crônica 24:17 fala: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se diante do rei. E o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa da sua culpa. Então olha que mudança drástica, rapaz. Você está com Deus, de repente você não está mais. Então, um princípio que a gente aplicou na lição foi a questão da fidelidade, né? Então, o que dizia o Código do Reino? Deuteronômio 17. Cada rei que era empossado no poder, ele tinha que fazer uma cópia da lei de Deus, para aprender a temer a Deus e governar segundo a palavra. Um pastor dizia a outro pastor, velho pastor para um novo pastor, falava assim: você deve discipular para os novos membros, mas nunca seja muleta deles. Por quê? Eles se vão apoiar em você para tudo. Deixa que eles caminhem sozinhos, seguindo a palavra, que sejam fiéis a Deus, não a você nem a igreja, a Deus. O caso de Joás foi, não? Porque Joás tinha como muleta Joiada. Sai Joiada, ele cai. Foi infiel. E ele tem o mesmo problema também do Uzias, porque Zacarias também orientava ele. Então você vê, quando a pessoa cria dependência do líder e não de Deus, não é fiel a Deus. Ele tem até ídolos nesse caso, não? E esse é o princípio. E outra coisa interessante, que Pedro explica bem claramente isso. Quando você vê o Antigo Testamento, você vai ver dois tipos de personalidades. Como começa a Bíblia? Você vê que tem uma frase que aparece 7 vezes. E Deus viu que isso era bom, tá? Aprovando a criação. Aquilo que Deus fazia era bom. E essa frase que aparece muito aqui, nos livros que estamos estudando, Reis e Crônicas, fez o que era mal, é o oposto. Deus faz aquilo que é bom, homem faz aquilo que era mal.
Só que essa frase aparece lá em Juízes. As 7 apostasias. Então, na época dos juízes, não havia rei, havia juízes. Homem é apóstata, homem é infiel, homem se corrompe, homem é idólatra, Deus pune. Aqui na monarquia, também comete o mesmo erro. E estamos na época da graça, também se comete o mesmo erro. Faz o que era mal. E o que era mal? Deixar Deus, deixar a palavra, deixar de ser fiel, deixar de ser obediente às coisas de Deus. E como o pastor falou, não? Porque antigamente, como que era punido Israel? Entregue aos filisteus, aos assírios, aos egípcios, aos medo-persas, aos gregos, aos romanos, tá? Não, agora Deus não entrega o homem assim a nações, entrega a si mesmo, a sua natureza pecaminosa, para que se degenere, ya que não escolheu o caminho do Senhor. E outra coisa importante, assim, não? Nós vamos a ver que entre os reis bons e maus, cada um segue um perfil. Vai governar como Cristo ou vai governar como o diabo, não? Vai conspirar, vai matar ou vai seguir a linhagem do Senhor. E outra coisa interessante, comentamos também a semana passada. Nós temos um reino com 12 tribos. 10 formam um reino. 2 ficam... Nós temos aí o caminho estreito e o caminho largo. Sim. Porque hoje isso que passava ali na época, hoje passa em nossas igrejas, que se dividem. O pastor falou que alguém almeia o cargo de alguém. Isso passa. Eu já vi muitas igrejas que a vezes entra alguém e derruba o pastor, conspira. Acontece isso, não? Acontece isso. Em empresa, em escolas, no exército, no país acontece. Então, ou você vai seguir o modelo de Cristo ou o modelo do diabo. Vai ter ambição pelo poder, não se importa com nada, mas ao fim a Bíblia anuncia. Não? Então, nós temos que procurar obedecer a palavra, seguir o mandamento e reproduzir o que Cristo pede, não? Temor a Deus, ser justo, ser santo, ser perfeito como o Pai é perfeito. Nós, continuando aqui na revistinha, né? Também aconteceu, como o pastor já disse, né? Com Uzias, né? Era humilde enquanto Zacarias estava ao seu lado, mas depois virou a cabeça, né? Como diz o ditado, né? Como um rei na barriga, né? E a lição diz que acho que poderia fazer o que quisesse, né? Já que era rei. Então nós vemos aqui a questão também, né? Da liderança, né? Quando alguns chegam em determinado posto, né? Se acham realmente o todo-poderoso, acha que pode fazer tudo, né? E isso realmente é perigoso, né? Porque tudo na vida tem regras, né? Tem normas, mesmo para aqueles que têm lá um cargo, né? De liderança e tudo mais. E não, mas aqui, né? Não foi diferente, né? Uzias, então, se achando todo-poderoso, achou que poderia fazer e acontecer, né? E aí, aqui diz assim que ele que poderia entrar e sair de qualquer lugar, era rei, né? Nada poderia lhe impedir, inclusive de entrar no templo e queimar incenso, né? Ele exaltou a si mesmo para a sua própria destruição. Afrontou o Senhor, né, indo fazer algo que era designado de pessoas específicas, né? Confrontado foi pelo sacerdote Azarias, que o informou que não era prerrogativa do rei queimar incenso, e sim da dinastia de Arão. Revoltado, enfrentou os homens santos de Deus e foi acometido de lepra e morreu. Então, amados, estamos vendo aqui que realmente não é porque tem aí um posto elevado, né, que pode fazer o que deve, né? Não é bem assim. Então, é diante, né, desses acontecimentos, né, que nós temos que trazer lições, ensinamentos para a nossa vida, né? Mas, infelizmente, nós estamos vendo nos dias de hoje pessoas que têm cargos, né, de liderança e que estão cometendo o mesmo erro, achando que pode fazer o que vem na cabeça, e não é assim, não é? E o nosso Deus nos orienta a esse respeito. Por isso que nós temos que estarmos com os ouvidos atentos, né? O que Deus tem a nos dizer. Os pastores têm mais alguma consideração? Não, essa questão, no que um princípio
que acontece é que quando o rei está acima da lei, já está errado, não? Está errado. É o caso dele, o caso dele. E isso é para um advogado, para um juiz, para um presidente, para um pastor, para qualquer. Ele está acima da lei, é aí que já acabou o túmulo dele, não? E isso passou. E como está explicando, toda essa questão que cada rei comete como pecado são degraus que alguém já desceu primeiro, foi Satanás. Estão seguindo o passo de Satanás. Igualzinho, não? Ao fim, não? Igualzinho, não? Então Cristo nos chama a guardar a lei, a negar-nos a nós mesmos, a ser fiéis a Deus, a ser santos, a procurar glorificar a Deus. E eles não pensavam nisso, não? Porque o problema você é orgulho, eu, não? Eu posso, eu quero, eu faço, e aí vem esse eu que se autocultua o ser humano e cai em condenação, desaprovação. E para nós, certamente, é um grande exemplo a não seguir, a imitar ao Senhor, ser fiéis para não cair nessa condenação, porque no final vai ser punido, não? Deus vai punir no tempo certo, não? Só queria destacar aqui, Oscar e pastor Sedano, que o afastamento dos reis, né, no caso da lei, né, porque eles eram o rei, mas ele tinha também uma base, né, tem que reinar de acordo com a lei. Então ele foi afastando. E nos nossos dias, o que acontece? É o afastamento do evangelho, né? Aí você fala, o que leva uma pessoa a afastar do evangelho? Sabendo que ele é bom, que ele nos traz, ele é um instrumento para a nossa salvação, e mesmo assim a pessoa vai saindo, não quer mais saber. Então, 3 pontos que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro usar alguém como amuleta, né? Como o pastor já citou. Quer dizer, seja o pastor, seja um diácono, amigo que eu gosto, que eu confio. Então, usar aquilo como amuleto, só está usando para escorar, não está aprendendo com ele. Aí, quando tira a escora, a pessoa cai. Outra coisa é tornar o lugar sagrado como algo comum. A pessoa começa aquela reverência, né, a hora quando chega. Aí, de repente, está tornando comum. Em tudo, a vestimenta, o jeito de falar, sabe, ele vai se tornando comum, vai desvalorizando aquilo, né? E terceiro é experimentar o pecado. Daí o pecado é como, eu fico imaginando como a droga, que é os policiais, quando dá palestra, uma das coisas que ele fala, não cheira a primeira vez, né? Como o crack, ó, não fume a primeira vez, porque se você fizer, você vai desencadear, você não vai largar mais. O pecado é a mesma coisa. Então, ler do engano, achar que, vou fazer só isso aqui essa vez, só para experimentar. Não, ele vai continuar e vai ser uma coisa sem fim. Porque o pecado, assim como a droga, ele tem um poderio, uma força, né, de assediar e te prender. Então, a gente não pode experimentar o pecado, a gente tem que, né, sempre ver isso como uma coisa ruim que não deve fazer, ponto final. Se a gente faz isso, tem uma liderança, um ensino como uma muleta, se a gente começa a desmerecer o espaço, desvalorizar, ver alguma coisa comum, e se a gente experimentar o pecado, são coisas que vai nos levando a afastar de Deus definitivamente. Muito bem. Então nós vemos aqui que todo sucesso e bênção, né, é presente de Deus. Não é produto da nossa própria criação, do eu, né? É presente de Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá, né? Mas, infelizmente, amados, estamos chegando aqui ao final dessa reflexão, dessa meditação da palavra de Deus, né? E eu só gostaria, então, de ler aqui a conclusão da nossa revista para você que está aí nos acompanhando, que diz assim, ó: existem atividades que não cabe a nós fazermos, espaço onde não devemos entrar e ambientes onde devemos sair. Não é pelo fato de sermos lavados pelo sangue de Jesus que podemos ir a qualquer lugar e achar que nada pode nos atingir. Não podemos tentar a Deus. Nossa vida é de consagração e completa separação do pecado. Isso implica aquilo que falo, o que vejo,
o que penso, tudo é para o louvor do nosso Pai. Devemos saber o nosso lugar, onde Deus nos colocou, para saber para onde estamos caminhando. Cada pessoa tem um lugar onde Deus quer que ela esteja. Onde é o seu lugar? Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça realmente servos obedientes à Tua palavra, né? Fiéis à Tua palavra. E queremos aqui agradecer ao nosso Deus, agradecer também a você que está nos acompanhando, né? A cada mesa de explanação bíblica. E quero também lhe convidar para estar conosco na próxima sexta-feira, a partir das 19h45. E também convidar a você para estar participando conosco na nossa escola bíblica dominical, aqui na Primeira Igreja Batista, aqui na Avenida Manuel Goulart, 503, aqui em Presidente Prudente. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Quero agradecer também todos aqueles irmãos que participam conosco, né? A irmã Magdalena, eu não vou lembrar agora o nome do pastor lá de Quatá, que também nos acompanha, Josias, né? Pastor lá de Venceslau, o Roberto Bayer, né? Roberto Bayer. É o Roberto e o Helmut Bayer, isso. Enfim, né, vários irmãos, né, que participam conosco, queremos aí agradecer, né, a participação de vocês. Eu vou pedir então que o pastor Luiz Antônio nos eleve a Deus em oração, encerrando então essa mesa de explanação bíblica. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar na Tua casa para falar, ó Deus, da Tua palavra, esse ensino maravilhoso sobre os reis, que nos ensina as boas coisas que devemos fazer e nos ensina também aquilo que nós não devemos fazer. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Oscar, pastor Sedano, do irmão Flávio. Obrigado pela PIBPP, na pessoa do pastor Edson Borges, que nos proporciona essa oportunidade de estar revendo esses estudos tão relevantes. Ó Deus, nos abençoe, nos guarde, nos mantenha, Deus, no domínio próprio, ó Pai, porque haverá momentos em que nós possamos desvencilhar do nosso grupo, da nossa liderança, mas nós temos que reconhecer que aprendemos princípios bons, que está nas Escrituras, e nós devemos estar sempre firmados nesses princípios, que é a Tua doutrina, a Tua palavra, a Tua vontade, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, Senhor. Abençoa a amada igreja, Deus querido, abençoa aquele que nos acompanha pela internet toda sexta-feira. Ó Deus, nos dê uma direção do Teu Espírito, ó Pai, porque a Tua palavra é muito clara. Quando nós seguimos a Tua vontade, nós somos abençoados e prosperamos. Quando nós afastamos, a exemplo dos reis de Israel, principalmente, né, a vida se torna uma vida sem graça, uma vida errante, e o final de tudo isso é a morte eterna. Obrigado por tudo, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, ó Pai querido, e que nós possamos sempre estar dispostos a ser submissos à Tua vontade. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Estou passando aqui para lembrar vocês dos 100 anos da nossa igreja. Tá? Queremos fazer uma grande festa realmente por esses 100 anos que a nossa igreja vai completar. E queremos então lançar aqui o desafio para que você possa compor uma música, né? E teremos aqui uma comissão para estar avaliando as músicas, né? Que possa assim ser o hino oficial da nossa igreja. E também lançar um desafio para que você possa compor também uma poesia, né? Falando da história e da nossa igreja. E também que você colabore com o tema e a divisa desse momento tão importante que é o aniversário da nossa igreja. E sugestões você pode mandar para esse e-mail que está logo abaixo, tá bom? Queremos contar com você. Participe!